Henker que vive duas vezes. Capítulo 405. Até o 50º andar, 2. Este é o 42º andar, o portão de Kyukjaeng. O julgamento do 42º andar está começando. Julgamento. No passado, os campos de batalha eram o único palco onde os guerreiros podiam provar seu valor. Eles tiveram que mostrar coragem, espírito inflexível, carisma de liderança e excelentes habilidades físicas. Além dessas, há outras coisas que podem ser demonstradas no campo de batalha: estratégia e sorte. No campo de batalha, você deve ter a capacidade de avaliar racionalmente as forças de sua base, um cérebro engenhoso para virar a maré a seu favor e sorte para garantir que seu plano corra bem. Existem áreas de espera para que você e outros 99 jogadores possam observar uns aos outros. À sua frente estarão 4 caminhos diferentes: vermelho, azul, preto e branco. Escolha um e crie uma equipe para competir em um ambiente designado aleatoriamente. As regras da competição são as seguintes. 1. Uma vez escolhidos, os membros da equipe não poderão ser alterados. 2. Cada equipe recebe 5 insígnias de esqueleto e uma bandeira de equipe. 3. Uma insígnia de esqueleto representa um debuff. Quanto mais insígnias uma equipe tiver, mais poderoso será o debuff. Isto significa que as equipes devem transferir suas insígnias para outras equipes. 4. Se você roubar a bandeira de outro time, você trocará as cores do time e o número de insígnias. 5. A cada 24 horas serão contabilizadas as insígnias de cada equipe. A equipe com mais insígnias perderá. 6. A competição durará 5 dias e a equipe com maior pontuação será a vencedora. Os testes dos andares numerados na década de 30 focavam no jogo solo para ajudar os jogadores a aumentar suas forças individuais, mas os testes dos andares numerados na década de 40 envolviam trabalho em equipe aleatório. Desses andares, o 42º era famoso por ter as regras mais complicadas. Um número máximo de 100 jogadores seria dividido em equipes de 4. Eles tiveram que se livrar do máximo possível de insígnias de esqueleto para que pudessem evitar os debuffs. Um time que perdeu uma vez provavelmente perderia novamente. Além disso, formar uma equipe exigia, em primeiro lugar, grandes habilidades táticas. Como você não poderia substituir membros da equipe, se você tivesse uma equipe pequena ou fraca, você falharia na rodada. Os jogadores muitas vezes já formavam equipes antes mesmo de entrar no 42º andar, às vezes recrutando mercenários ou usando outros métodos tortuosos. Dito isto, as equipes mais fracas nem sempre perdiam. Como as equipes podiam trocar cores, às vezes tudo o que uma equipe precisava fazer era roubar uma bandeira e, em vez disso, acabava com as insígnias da outra equipe. No entanto, não havia como saber quantas insígnias de esqueleto outras equipes tinham. Só se podia observar e julgar com cuidado. Algumas equipes até fingiam que tinham apenas algumas insígnias quando na verdade eram as que tinham mais. Enquanto aquelas que tinham muitas insígnias fingiam que tinham apenas algumas, e assim por diante. Às vezes, as equipes podem trabalhar juntas ou trair umas às outras. A palavra, Kyukjaeng, era a palavra para tocar um kkwaengwari, um pequeno gongo achatado. Era um nome apropriado para o palco. Porém, esta rodada teve uma nova variável que pode até ser considerada um obstáculo. O acumulador está aqui, por quê? Ele não deveria estar em um andar superior? Ele veio para massacrar civis? Você esqueceu que o colecionador ainda não chegou ao 50º andar? Ah, certo, caramba. Achei que ele estava morto porque não houve notícias dele por um tempo. Mas ele teve que vir desta vez. O que devemos fazer? Temos alguma outra opção? Depois que a confusão se acalmou, os participantes começaram a adivinhar furiosamente qual caminho o acumulador escolheu. Claro, temos que encontrar o time em que o acumulador está. O colecionador estava desaparecido em ação nos últimos meses, mas isso não significava que sua reputação tivesse desaparecido. Embora os Henkers ainda acreditassem que suas habilidades eram exageradas, os jogadores dos andares inferiores tinham certeza de seu poder esmagador. As histórias sobre a destruição da aliança entre os clãs que incluíam o clã Leão de Ferro no 20º andar ainda circulavam. Obviamente, os jogadores queriam desesperadamente estar no mesmo time que o acumulador, pois seria a melhor maneira de passar pelo complicado 42º andar. No entanto, as opiniões sobre o caminho que ele escolheu estavam divididas e não havia pistas que ajudassem os jogadores a adivinhar. A maioria deles dependia da sorte ou do sexto sentido. O jogador Willump também queria estar no mesmo time do acumulador e tinha uma vantagem. Não sou como aqueles idiotas cegos. Willump sorriu para os outros jogadores em seus espaços de espera, imerso em pensamentos. Sua característica era a estrela do destino, o que significava que cada decisão que ele tomava resultava em algo ainda melhor do que o esperado. Mesmo estando em uma situação terrível, ele sempre conseguia sair vivo. Foi graças a essa característica que Willump conseguiu subir os andares com uma pontuação maior do que alguém com suas habilidades teria. Agora, ele era um jogador habilidoso graças à sua sorte. Willump tirou silenciosamente 2 pequenos dados antes de iniciar o julgamento. Dados do destino. Foi uma habilidade baseada em sua característica e uma ferramenta que abençoou seu destino. Seus camaradas reclamaram disso, dizendo que o jogo era fraudado. Mas Willump acreditava que os dados o levariam à sorte novamente e escolheriam o caminho do acumulador.
Vá. O Ilump lançou os dados. Ele já havia estabelecido regras relativas às cores. Como o total dos dois dados era 12, qualquer valor abaixo de 3 era vermelho, de 4 a 6 era azul, de 7 a 9 era branco e de 10 a 12 era preto. Os dados pararam de rolar e pararam em 6 e 6. 12. Parece que preciso escolher preto. Bom, o Ilump recuperou seus dados e gritou alegremente. Era raro que números tão legais fossem divulgados. Isso significava que sua escolha provavelmente estava correta. Sem qualquer hesitação, ele caminhou em direção à bandeira negra. Estava escuro ao seu redor e tudo o que ele conseguia ver era um caminho estreito e tortuoso. Enquanto ele caminhava, algo grande apareceu de repente no meio do caminho. O que é aquilo? Tinha uma forma humanoide, mas parecia mais um monte de sombras. Ele segurava um Swordbreaker tão grande quanto seu corpo e emanava uma energia sinistra. Existia tal criatura no 42º andar? O Ilump pensou nas informações que ouviu sobre o julgamento, mas não se lembrava de nada sobre essa criatura. Só então, uma voz soou da figura sombria. Pare. Foi tão poderoso que a atmosfera tremeu. O Ilump fez uma pausa, sabendo que estaria em perigo se continuasse se movendo. Desculpe, mas você não pode ir além disso. Nosso temperamental rei diz que não quer lidar com coisas humildes. Ele é um cara super mal, hein? O Ilump teve a sensação de que a sombra sorria maliciosamente. Mesmo assim, seus pés não saíram do chão. Ele sentiu como se sua cabeça fosse deslocada dos ombros e ignorasse a sombra. Não foi um conselho. Foi um aviso. Só então o Ilump se lembrou dos subordinados do acumulador. Cada um deles era um monstro que poderia facilmente comer a maioria dos jogadores. Isso significava que o acumulador realmente escolhera o caminho negro, mas o que ele estava tentando fazer? O Ilump ficou curioso, mas não teve coragem de verificar. Você acha que pode tratar Doyle? Na área do time negro, Yon-Woo sentou-se conversando com Bran. Para acumular o placar, ele colocou Shannon na entrada para que ninguém mais pudesse entrar. Quanto mais desfavorecida a equipe, maiores serão os pontos de bônus, que era o seu objetivo. Yon-Woo estava planejando reunir o máximo possível de insígnias de esqueleto. Ele seria debufado, mas havia uma peça oculta que ele poderia ganhar com o processo. Aí, no último minuto, bastava pegar a bandeira de alguns caras que ele não gostava. Como se pudesse ler o plano de Yon-Woo, Bran estalou a língua antes de acenar com a cabeça em resposta à sua pergunta. Eu acho que é possível. Terei que dar uma olhada mais de perto, mas não faz muito tempo que ele estabeleceu um canal com Perséfone. Se a sincronização caiu um pouco, funcionará. Enquanto Yon-Woo passava pelos palcos, seus companheiros se espalharam temporariamente pela torre. Khan e Victoria levaram Doyle até Anastasia para procurar uma maneira de cortar o canal da mancha com Perséfone, e Kreutz partiu para visitar o quartel-general do regimento. Galliard ajudou Enova a retornar à ferraria. Mais tarde, Yon-Woo ouviu que Anastasia ficou furiosa quando Victoria trouxe Doyle para ela. Ela mal conseguia se separar da nova Damatina, e agora, assim que seu discípulo retornasse, ela estava pedindo a Anastasia que salvasse um cara que ela nunca conheceu em toda a sua vida. Ela deve ter ficado bastante surpresa. Mas não foi fácil cortar o canal de um transcendente, e eles precisaram quebrar algumas regras para conseguir isso. Eles acabaram escolhendo os amuletos de Anastasia, já que a base dos amuletos tomou emprestada a força de um grande ser. Eles pensaram que isso significava que seria possível mudar a direção do canal, e um antigo ser divino como Bran ajudando, eles pensaram que seriam capazes de conseguir isso. Yon-Woo estava preocupado que seria difícil cortar o canal porque era com Perséfone, a apóstola da Mãe Terra, mas como Doyle já havia cortado um canal com o demônio celestial antes, era pelo menos possível. No entanto, não foi isento de desafios. O problema é encontrar um canal para substituí-lo. O canal de Doyle não poderia ser substituído por qualquer um. Teremos que discutir isso mais detalhadamente. De fato, ainda assim, temos algum tempo. Podemos ir relativamente devagar. Além disso, Bran deu notícias sobre o resto dos companheiros com um sorriso travesso. Tenho algumas notícias divertidas. Notícias divertidas? Yon-Woo olhou para Bran com olhos de expectativa. Parece que as sementes que você plantou há algum tempo estão começando a brotar. A situação está se desenvolvendo de uma maneira muito interessante. Naquele momento, os olhos de Yon-Woo brilharam por trás de sua máscara quando ele percebeu que Bran estava se referindo a Terra do Sangue, o Exército do Diabo, o Dragão Branco e o Dragão Negro. A Aliança Mágica das Torres Mágicas e as batalhas dentro da Aliança Mercenária sob o comando do Leão de Ferro. Com o que estava acontecendo no Tártaro, os Elohim poderiam estar participando também. É apenas o começo, mas a Terra do Sangue se aliou ao Dragão Negro para atacar o Dragão Branco. A expressão de Yon-Woo mudou sob a máscara. Ele acreditava que não haveria grandes brigas porque os clãs envolvidos eram muito grandes. Mas parecia que a situação estava se deteriorando rapidamente. O Imperador Gula era apenas ganancioso ou poderia haver alguma variável que ele não previu. Fosse o que fosse, as coisas estavam progredindo mais rápido do que ele esperava. Quando isso começou? Vou ter que investigar isso, mas parece que não faz tanto tempo. Houve confrontos menores, mas nenhum indício de uma grande batalha. Era como se eles estivessem testando as águas. Mas, os olhos de Bran se encheram de diversão. Com a aparição de Alforone, as coisas deram uma reviravolta. Yon-Woo lançou-lhe um olhar questionador.
Os caras dos grandes clãs parecem ter interpretado os movimentos de Alforone como um sinal. Como sempre havia uma confusão no passado sempre que ele se movia. Eles provavelmente pensaram que algo grande aconteceria novamente. Yon-Woo agarrou sua testa. Acontece que foi ele quem criou a variável inesperada, forçando a descida de Alforone. O dragão branco está tentando atingir o objetivo da Rainha do Verão e, acreditando que algo aconteceu com Alforone, eles tentaram atacar o 77º andar. O dragão negro provavelmente se esgueirou por trás deles para atacar. The Bloodland entrou para se divertir. Bran estava basicamente dizendo que o dragão negro e a Terra do Sangue se aliaram para emboscar o dragão branco enquanto se moviam para o 77º andar. Foi apenas o começo, mas como os confrontos começaram, vários distúrbios estouraram por toda a torre. Eles simplesmente seguiram seu instinto? Parece que o Imperador da Gula finalmente fez algo grande. O Imperador da Gula certa vez propôs uma aliança com Yon-Woo para trazer a tribo de um chifre e o regimento da fantasia. Parecia que ele estava pronto para iniciar uma guerra antes mesmo de receber a resposta de Yon-Woo. E parecia que ele acreditava firmemente que Yon-Woo estava do seu lado. Mas o problema é, Bran estalou a língua. Eles estão lutando entre si, mas o dragão negro está avançando na Terra do Sangue e mostrando tentativas de voltar. Yon-Woo estreitou os olhos. Então a Terra do Sangue pode acabar assumindo a responsabilidade por tudo sozinha. Sim, Green Dragon também disse que ajudaria Black Dragon, mas ficou com medo quando a batalha começou. Como tal, a situação atual é que a Terra do Sangue está sendo espancada pelo dragão branco? Correto. Yon-Woo franziu a testa e fez uma careta. Embora o dragão branco fosse um grupo pequeno, o sucessor oficial da Rainha do Verão, Waltz, a Rainha da Primavera, os liderava. Ela era habilidosa o suficiente para ser um dos 9 reis mais poderosos, e seria impossível para o Imperador Gula sequer sonhar em superá-la. Yon-Woo já podia ver a Terra do Sangue perdendo terrivelmente. Mas isso não pode acontecer. Ele não se importava se a Terra do Sangue entrasse em colapso. Mas não tão pateticamente quanto isso. Ele queria que o fogo se espalhasse e o caos engolisse toda a torre. Toda a força teve que ser sugada e destruída. Teremos que ajudá-lo. Yon-Woo presumiu que a Terra do Sangue provavelmente estava procurando por ele desesperadamente, já que precisavam de qualquer ajuda que pudessem obter. Além disso, Yon-Woo acreditava que tinha força para agitar ainda mais o tabuleiro do jogo. Afinal, ele conquistou muitas coisas no Tártaro: as asas da morte e da luta, a liderança de Diz Plutão, o ganancioso espírito Guai e o poder cada vez mais profundo do Rei Negro. Com seus companheiros adicionados à mistura, eles não ficariam aquém de outros grandes clãs. Ele poderia criar anarquia. Claro, ele teve que esconder todo o seu poder antes de revelar sua identidade. Mas poderia agitar as coisas. Não seria muito difícil cuidar da Terra do Sangue e do Imperador da Gula depois que ele atiçasse as chamas. Você decidiu. Não quero que Jeong-Woo veja lixo quando abrir os olhos novamente. Eu deveria limpar tudo desta vez. Bran assentiu e sorriu. Essa é uma boa decisão e há uma oportunidade perfeita para isso. Yon-Woo olhou para Bran interrogativamente. Você se lembra do clã Leão de Ferro e das Torres Mágicas? Como vingança, eles querem mandar um bando de assassinos para o 42º andar.